Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui em mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Este é um programa, é um projeto do Departamento de Educação da Associação Paulista Central. Eu me chamo Estela, sou coordenadora pedagógica deste campo e quem está aqui comigo é a Roberta, uma grande amiga. Eu gostaria que ela se apresentasse nesse momento. Olá, queridos. Meu nome é Roberta, sou coordenadora de campo da Associação Paulista Central. E é um privilégio, uma honra e um prazer estar aqui com você, Estela, minha querida, para nós podermos recapitular juntos a lição 11, com o título O Cristão e o Trabalho. Pois é, e nós vimos temas muito interessantes durante esta semana, muitas novidades, coisas que nós não tínhamos pensado antes. Nós vamos começar com a seguinte indagação. Rô, Deus criou 3 instituições antes de tudo, antes do pecado, e que elas permanecem até hoje. E uma delas é o trabalho, né? Como que é essa relação do cristão e o trabalho? Qual que é o papel do cristão? Como que Deus criou esse trabalho dentro do mundo cristão? Estela, nós poderíamos falar tantas coisas, né, irmãos? E uma delas é o seguinte, né? O pensamento de como era o trabalho antes do pecado. Quando nós pensamos nesse mundo cristão, nós pensamos, mas como será que era o trabalho antes do pecado? Será que lá no céu nem existia trabalho? Como será que era? E não é isso que a nossa lição nos apresenta, né, Estela? A nossa lição nos apresenta que o trabalho foi feito, foi oferecido a nós como bênção por um Deus soberano que sabe de todas as coisas. Então, quando nós pensamos sobre o cristão e o trabalho, nós estamos falando de uma bênção que foi nos dado para que nós possamos aprender sobre como exercer o trabalho para gerar bênçãos para Deus, para o outro e, consequentemente, para nós. E para nós também, sim, né? Claramente. E um dos versos trabalhados durante a semana, lindo, diz o seguinte: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Como é bom ter um trabalho gratificante, um trabalho que nos conduz, um trabalho produtivo. E como nós, Rô, podemos tornar o nosso trabalho uma bênção? Como que nós podemos tornar o nosso trabalho útil e abençoar os outros dentro ali dos N aspectos do trabalho que nós temos ao longo da nossa vida? Estela, estudando, nós pudemos ver que o cristão, isso fala aqui na lição, precisa aprender a trabalhar da maneira como Deus deseja. E como Deus deseja que nós trabalhemos? Eu acho que algo extremamente relevante para todos nós cristãos é quando nós olharmos este trabalho como um ministério, Estela. Independente de qual trabalho você exerça. Então aí o nosso irmão pode estar pensando, professora Roberta, professora Estela, vocês nem imaginam, eu sou uma dona de casa. Como que eu posso achar que existe relevância no meu trabalho? E como eu vou exercer um trabalho tão simples como o ministério? Que engano, né, Estela? Como o trabalho de uma dona de casa, como o trabalho daquele que está num escritório, daquele que está num trabalho do comércio, nós até falamos sobre isso, né, amiga? Como esse trabalho, ele é importante para honrar e glorificar o nome daquele que nós servimos como Senhor. É possível em qualquer trabalho você honrar e glorificar a Deus? Sim. E aí, então, nós podemos pensar, Estela, eu vou dar um exemplo para todos nós. A nossa lição fala sobre a tarefa do professor. E nós não poderemos deixar de falar sobre essa função, né? Já que nós estamos falando sobre educação. A lição diz assim: parte da tarefa de um professor é ajudar os alunos a encontrar um trabalho em que suas habilidades e interesses dados por Deus coincidam com a necessidade deste mundo. Então, como, Estela, eu encontro um sentido para o meu trabalho, que foi a sua pergunta? Eu encontro sentido quando eu sirvo com o meu trabalho ao outro, a Deus e, consequentemente, a mim também. Quando as nossas mãos, elas abençoam os outros, né? Em diversos aspectos do nosso trabalho, como que nós podemos, em qualquer profissão, abençoar e olhar para o outro, e até do nosso comprometimento. As nossas vestes dizem muito, a nossa pontualidade diz muito, quem somos diz muito. A gente vai ver ao longo da semana, ao longo do trabalho ali, que é indissociável o ser, né? Quem eu sou
é indissociável do trabalho que eu exerço. E a gente sabe que Deus, ele é um Deus de excelência. Ele é um Deus que ele não pede nada menos do que o melhor que nós temos, o melhor a dar. Deus, a lição até bem clara, Deus não aceita trabalho mal feito. Né? E ele até pontuou ali que existiram várias orientações com relação à construção do tabernáculo, né? Existem várias, Deus não é um Deus desorganizado. Não, de forma... Ele é um Deus sistemático, ele é um Deus detalhista e ele deixou ordens expressas para que nós sejamos excelentes naquilo que nós estamos executando. Estela, dentro dessa questão da excelência, nós lemos que Deus não aceita um trabalho mal feito. E aí nós podemos dizer o seguinte, mas, professora Roberta, como eu vou saber que é um trabalho que está sendo feito mais ou menos, né? Onde está o parâmetro, onde está o momento que eu posso compreender que ali eu trabalho a excelência? A Bíblia diz assim para nós, o Espírito de Deus encheu aqueles homens de habilidades, de inteligências e de conhecimento em tudo. A excelência está quando nós buscamos a fonte da sabedoria. E a sabedoria está naquele que é soberano e supremo sobre todas as coisas, que é o nosso Deus. Então, o que a lição nos apresenta é que nós buscamos em Deus esta excelência no trabalho. Algo muito importante que nós podemos dizer também aqui é que Deus nos deu os meios para buscarmos a excelência, né? Então nós precisamos também fazer a nossa parte para que nós possamos trabalhar de uma maneira excelente. Nós sabemos que nós, que somos cristãos, que vamos à igreja, que nós temos ali as nossas atividades, nós somos uma pessoa só. Então, por mais que eu exerça diversos papéis dentro da sociedade, eu sou mãe, eu sou coordenadora, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou tia, eu sou amiga, mas eu sou cristã e eu estou dentro do trabalho. Existe, Roberta, essa compartimentalização, essa diferenciação entre o ser cristão dentro do trabalho? Como é que é esse trabalho e a espiritualidade? Então, quando nós paramos para pensar nisso, é impossível nós não lembrarmos de algo que nós já estudamos, que é a questão da dicotomia, né? Descartes apresentava uma distinção entre a emoção e a razão, entre o corpo e a racionalidade. Não há como, Estela, nós pensarmos no cristão e nesse vivenciar do meio cristão de forma separada. Então, nós somos um. Nós somos cristãos no trabalho, nós somos cristãos na escola, nós somos cristãos na igreja, nós somos cristãos na família. Aonde quer que nós estejamos, nós levamos o Espírito de Deus em nós. E aí a gente entra um pouquinho na questão de que a lição apresenta sobre trabalho e espiritualidade. E esse trabalho e espiritualidade, eles são indissociáveis. São indissociáveis, é uma pessoa apenas, né? Somos um Somos só. únicos, sim, exatamente. Claro. E quando, Rô, que nós começamos, qual é o momento certo de começar a trabalhar a responsabilidade de uma pessoa para que ela atinja essa maturidade? Quando que é o momento certo de começar isso? Isso é tão interessante, né, irmãos e Estela? Quando Jesus era pequeno, nós aprendemos na lição dessa semana que Jesus ele foi instruído por seus pais, desde pequeno, ao ofício da carpintaria. Então vamos imaginar o nosso Senhor Jesus, uma criança, aprendendo um ofício, aprendendo regras para ser um bom carpinteiro, aprendendo a respeitar horários, aprendendo qual madeira seria melhor que a outra, aprendendo detalhes de regras importantes sobre o trabalho. Então, qual é o momento? O momento é desde da tenra idade. Então, todos nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos alunos, dentro das nossas escolas, desde pequenos entenderem que o trabalho desse aluno é o estudo. E ele precisa se esmerar nesse trabalho, ele precisa ter responsabilidade. Dentro de casa, inclusive. Sim. E, consequentemente, Estela, os frutos do Espírito virão. Porque ele está tendo compromisso com ele, compromisso com a família, compromisso com um Deus que o criou. E aí os frutos do Espírito, e a lição fala disso, o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o respeito, ele vai sendo aprendido desde pequeno.
Então isso é muito importante para nós, uma das informações dadas pela lição também. Este tema é um tema muito gostoso, se deixássemos nós ficaríamos aqui conversando muito tempo, mas nós vamos encerrar. Rô, quais são as suas considerações finais sobre este tema tão gostoso? Estela, minha querida, eu penso que uma frase muito importante para mim nesta lição foi: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, se houver alguma coisa para a gente deixar como base dessa lição para mim é que nós façamos tudo com excelência, que sejamos servos de um Deus soberano, que nos chama para servir ao outro, a Ele primeiro, ao outro, e consequentemente aprendermos a sermos servos em tudo. Então, tudo quanto fizermos, que façamos conforme as nossas forças, em excelência. Muito bom, obrigada, Roberta. É muito bom tê-los aqui conosco e acompanhe então as próximas lições da Escola Sabatina. Fiquem com Deus e bom sábado.